1 a 10. Eu farei a leitura dos versos, mas eu queria pedir que, quando chegássemos no verso 8 até o 10, nós lêssemos juntos, como congregação, esses versos. Diz assim a palavra do Senhor: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Vamos todos? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, nós te louvamos, ó Deus, nessa noite, o privilégio que o Senhor nos concedeu, Pai, de podermos vir à tua casa, poder, ó Deus, já ter adorado ao teu santo nome com cânticos, com os dízimos, com ofertas, e também, ó Pai, com a leitura da tua palavra. Queremos pedir, ó Deus, agora que o Senhor desvende, Pai, os nossos olhos para enxergarmos, Pai, as maravilhas contidas na tua palavra. Que possamos, ó Deus, viver segundo esta palavra, para que o mundo veja nas nossas vidas Cristo habitando em nós, Pai. Para que as pessoas desse mundo possam perceber, Pai, que somos diferentes, porque temos a luz do Senhor Jesus. Agora, Pai, pedimos que o Senhor nos ilumine, tenha misericórdia, Pai, também da minha vida, não permita, Pai, que vá além, nem que fique aquém, Pai, daquilo que o Senhor quer falar ao teu povo nessa noite. Nós oramos, gratos ao Senhor, Pai, em nome e por amor do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Queridos, a carta que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, ele escreve ela juntamente com a carta irmã. A carta irmã é a carta aos Colossenses. A carta aos Colossenses, ela trata da primazia de Cristo, Cristo como cabeça. E essa carta aos Efésios, ela trata justamente da noiva do Senhor, da igreja do Senhor, não é? Do povo do Senhor, que somos nós. A carta, conquanto ela tenha sido escrita à igreja específica ali aos Efésios, ela era uma carta circular, assim como também a carta aos Colossenses o foi. Então, as igrejas ali, tanto de Colossenses, quanto de Efésios, quanto as igrejas circunvizinhas, elas ouviram essa carta, lida ali para os irmãos, assim como também ouviram a carta aos Colossenses. E é interessante porque os tratados de Paulo, todos eles, não é? Se a gente percebe, vamos ver que Paulo ele trata de uma parte meio que teórica, ele vai trazendo toda uma teoria para o povo e depois ele vem com a parte prática. Então, os 3 primeiros capítulos de Efésios, ele traz essa introdução, trazendo toda uma teoria para o povo, para os Efésios, mas a partir do capítulo 4, até o final, o verso 6, ele traz toda uma prática para que os Efésios vivessem de acordo com aquilo que eles estavam aprendendo, de acordo com aquilo que eles estavam sendo ensinados. Um cristão verdadeiro, um cristão genuíno, ele não pode ler a carta aos Efésios e não ser desafiado a ter uma vida de um verdadeiro adorador
ao Senhor e também, não é, de melhorar assim a sua vida cristã. E a gente vai vendo, não é, ao longo da carta aos Efésios. Hoje nós vamos tratar apenas de um ponto, mas se você depois puder, e se não o fez ainda, pare e leia Efésios. Você vai ver o apóstolo Paulo tratando de questões tão específicas ali da vida cristã, de como se tornar um cristão genuíno neste mundo perdido. E, voltando ao mundo perdido, o apóstolo Paulo escreve a carta num mundo extremamente difícil, queridos. Às vezes a gente olha para o nosso tempo, a nossa época, e diz assim, que tempos difíceis. Talvez na história da igreja nunca tenha acontecido tempos tão difíceis como esse. Ela é do engano. A história, ela sempre se repete. Sempre foi assim na história do povo de Deus, sempre foi assim na história de um modo geral. Então, não há nada novo hoje debaixo do sol, como dizia o pregador de Eclesiastes, não é? Nada há nesse mundo novo. Talvez para a gente haja agora, nesse momento, um vírus que não é nem mais tão novo, não é? Já estamos aí há quase 2 anos com ele, mas pegou todo mundo numa situação diferente, numa situação difícil. Mas, mesmo assim, nada disso é novo debaixo do sol. Tudo isso estava predito pelo Senhor que iria acontecer. E é no contexto parecido com o nosso, parecido quando eu falo, é de pessoas perversas, de pessoas mundanas, porque a gente pensa na nossa dificuldade talvez apenas com a questão do vírus, mas já pararam para pensar como está difícil os nossos dias, vivermos como crentes nos nossos dias, como está difícil caminharmos nos nossos dias e termos a nossa vida assim firmada na palavra do Senhor. A carta aos Efésios, ela vai nos ensinar que existe uma relação direta entre doutrina, que muita gente acha que não serve para nada, e digo a vocês, aqueles que estavam firmados no Senhor, firmados na doutrina bíblica, certamente passaram melhor por esta pandemia do que aqueles que não estavam. E os dias que nós estamos vivendo, aqueles que estão firmados numa palavra firme, numa palavra alicerçada, eles vão perceber os dias maus e vão passar com uma segurança de que o Senhor ele não perdeu o controle de nada. Então, ela tem uma relação entre doutrina, ela tem uma relação entre culto e ela tem uma relação entre vida. Então, os 3 elementos eles estão ali interligados, não é? E assim nós vamos viver. Se nós desassociarmos qualquer um desses, se nós tirarmos a doutrina, se nós tirarmos o culto, ou se nós tirarmos a vida, e a vida, entenda-se, uma vida piedosa de quem ama o Senhor, se tirarmos qualquer um desses, nós iremos sucumbir às coisas desse mundo. E aí Paulo vai exortando os efésios a viverem uma vida piedosa diante do Senhor. Assim também essa palavra vem para as nossas vidas. Efésios deixa claro que uma grande bênção ela foi derramada na vida de todos aqueles que amam o Senhor, ou seja, de todos os crentes. Uma bênção já foi derramada, não é, sobre as nossas vidas. E que bênção foi essa? A nossa salvação em Cristo Jesus, com a morte expiatória dele na cruz do Calvário. Então, nós temos uma segurança para as nossas vidas. E é interessante porque Paulo ele começa lá no capítulo 1 e ele trata de algumas coisas bem específicas nesse primeiro capítulo. Se nós olharmos dos versos 1 até o 14 do primeiro capítulo, antes de chegarmos aqui especificamente no capítulo 2, nós vamos ver o apóstolo Paulo apontando as bênçãos que os efésios haviam recebido do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ainda assim, não é, a partir daí ele vai perceber, mostrando aos efésios, que não só isso, não é? Além dessa bênção toda que eles haviam recebido do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eles agora tinham uma nova vida em Cristo Jesus, e eles precisavam caminhar firmados nessa nova vida. Quando chega aqui nesse capítulo 2, ele parece ser um eco do que o apóstolo havia tratado no primeiro capítulo.
e ele vai tratar praticamente, novamente, as mesmas coisas, mas dando uma ênfase especial em alguns pontos. Note que no primeiro capítulo ele vai tratar da nossa eleição, mas nesse segundo capítulo ele vai tratar de alguns pontos antes dessa eleição em Cristo Jesus. Como nós éramos sem Cristo Jesus. E é nisso, ou através disso, não é, que eu queria pensar com vocês nessa noite, essa nova vida pela graça divina. E primeira coisa que o apóstolo trata, de fato, é o nosso estado sem Cristo. Nos versos 1 a 3, ele deixa isso tão claro. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. O apóstolo ele mostra aos Efésios, primeira coisa, que eles eram diferentes antes. Na época que o apóstolo escreve a carta, haviam muitos novos convertidos. Na verdade, a carta aos Efésios ela é uma carta que é dirigida a uma igreja cheia de gentios, cheia de homens e mulheres que não haviam vindo do judaísmo. E por eles não terem vindo do judaísmo, eles tinham uma perspectiva diferente. Os judeus convertidos, eles entendiam que eles eram salvos e eles eram santos. E havia até uma exclusão. Depois a gente pode perceber isso, vocês podem perceber isso a partir do verso 11 do capítulo 2. Nós não vamos tratar dele. E aí, esses judeus convertidos, eles tinham alguns costumes que queriam trazer ainda para a igreja aos Efésios. E Paulo diz assim, olha, todos nós, judeus, gentios, nós tínhamos uma condição única. Nós estávamos afastados de Deus. Todos aqueles sacrifícios que os judeus faziam anteriormente, eles eram sombra do que Cristo iria fazer, ou do que Cristo havia feito já aqui com eles. Então, como eles eram sombra, nada daquilo que havia sido feito serviu para nada, não é? A não ser para apontar para Jesus Cristo, de fato, como Senhor e Salvador. E aí, Paulo vem dizendo assim, olha, a condição de vocês, de todos, nós estávamos destituídos da glória de Deus. Nós estávamos afastados de Deus. E ele já começa apontando esse estado, dizendo, olha, nós éramos mortos, mas fomos vivificados. Todos nós, sem exceção, do bebê mais novo que tem aqui, não é? E ele ainda não conheceu o Senhor, ele caminha com o Senhor, mas ele não conheceu o Senhor. Até o mais velho que conheceu o Senhor. Todos nós éramos inimigos de Deus, e Jesus veio e nos aproximou desse Deus, e nos vivificou juntamente com Ele. É como se Paulo dissesse assim, vocês estão indignos, que receberam a misericórdia de Deus. Paulo queria que os efésios olhassem para a vida deles e pudessem regozijar-se, para que quando chegasse ali no versículo 4, eles entendessem que Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor, havia amado também aqueles efésios, que eram gentios. Então, a primeira coisa é o nosso estado sem Cristo. E, queridos, a gente fala, não é, como o mundo está caminhando, como o mundo está difícil de olhar. Recentemente, não é, precisei ir ao shopping em Recife, e você também deve ter ido nesses dias, se não ao shopping em Recife, em alguns outros lugares. A perversidade, ela está escancarada diante dos nossos olhos. E a gente diz assim, essas pessoas, elas zombam de Deus,
Só que, quando nós olhamos para essas pessoas que zombam de Deus, nós precisamos olhar também para as nossas vidas e percebermos que a diferença dessas pessoas para nós é que Cristo nos alcançou. Se Cristo não tivesse nos alcançado, nós não seríamos diferentes, queridos, dessas pessoas. E precisamos, como povo do Senhor, como igreja, louvar, engrandecer ao nosso Deus por causa da nossa condição hoje de estarmos livres, não é, dessa condição anterior, de morte. O Senhor olhava para as nossas vidas e nos via mortos, todos nós. O Senhor, Ele hoje olha para as nossas vidas e nos vê vivos, não por causa de nenhum mérito nosso, não por causa de nada daquilo que nós fizemos, mas apenas e exclusivamente por causa daquilo que Cristo fez nas nossas vidas. Interessante notar que Paulo não estava descrevendo pessoas mortas que em sua vida tivesse chegado ao máximo moral da corrupção. Ele não está tratando especificamente disso, mas ele está tratando de todas as pessoas que estavam mortas. Talvez a gente olhe para essas pessoas aí afora e diga assim: eu não cometi ou não cheguei a cometer o pecado que essas pessoas cometem. Não há uma distinção para Deus de pecadinho e pecadão. Todos os nossos pecados, eles são pecados diante de Deus. Então, o nível de corrupção moral nosso era tão igual ao dessas pessoas aí afora. E se nós não olharmos para as nossas vidas, não é, e percebermos isso que Deus fez em nós, nós vamos nos aproximar muitas vezes mais deles, desse nível de corrupção, do que de Deus. Quando lemos as Institutas de Calvino, ou mesmo catecismo, né, acho que o pastor Augusto deve estar estudando com vocês algum dos catecismos, mas o catecismo de Heidelberg, percebemos que o homem não regenerado, ele pode fazer algum bem, como comer, beber e cuidar da sua saúde, e até fazer o bem cívico ou moral. Mas ele não pode ser alcançado, entenda, se ele não buscar ao Senhor. Há alguns anos atrás, eu conheci um jovem senhor, e a gente conversava certa feita, ele dizia assim: pastor, quando eu me converti, nada mudou na minha vida. Como assim nada mudou na sua vida? Veja, eu não bebia, eu não fumava, eu não chamava palavrão, eu gostava muito de estudar. Paulo ele vai descrever essa moral aqui em Efésios. Mas note, todos aqueles que conheceram ao Senhor, alguma coisa foi necessário mudar na sua vida. Eu vim de uma família, eu aqui especificamente, vim de uma família católica. Eu nunca vi meu pai chamando um palavrão, mas não conhecia o Senhor. Então, entenda, não é uma questão moral. A questão moral, todos nós deveríamos tê-la. Mas a questão espiritual, ela precisa ser mudada nas nossas vidas. Porque nós éramos mortos nos nossos delitos e pecados. E agora nós conhecemos a Jesus. Nós temos uma convicção em nossas vidas. Então, se nós temos essa convicção em nossas vidas, nós precisamos ter uma vida diferente. Então, eu não posso chegar e dizer: antes de conhecer a Jesus eu era assim, depois que eu conheci a Jesus eu continuo assim. Alguma coisa, ela precisa mudar nas nossas vidas. Por mínima que seja, mas ela precisa mudar. Porque se não mudar, ainda não conhecemos ao Senhor Jesus. E é interessante, não é? Porque essa condição que o homem vivia, ou que nós vivíamos, não é? Não é uma condição, ou não era uma condição como uma virose que alguns pegam e outros não. Todos nós éramos assim. Todos nós éramos mortos nos nossos delitos e pecados. Essa era uma condição para todo o mundo. E se Cristo não viesse com
a vacina, não é? Se Cristo não viesse e nos lavasse com o sangue do Cordeiro, todos nós permaneceríamos nesta condição, sem Ele e distantes dEle, vivendo para esse mundo e não para o Senhor. Percebemos, não é, isso, e quando nós nos aproximamos das Escrituras, nós passamos a perceber isso. E é interessante porque Paulo, lá no verso 3, ele vai dizer assim, mostrando esses filhos da desobediência, e vai dizer assim, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Essa era a nossa condição, queridos. Nós fazíamos aquilo que dava na telha, numa expressão popular. Nós fazíamos aquilo que dava na nossa cabeça e achávamos que estava tudo bem. Essa não pode ser a condição daqueles que amam o Senhor, daqueles que caminham ao Senhor. Aqueles que conhecem o Jesus, quando olham para a sua antiga vida, só podem ver a graça de Deus sendo manifesta em sua vida. Porque sem essa graça, nenhum de nós estaria aqui nessa noite. Nenhum de nós estaria aqui nessa noite. Então, quando a gente olha para o passado, não é, a gente precisa olhar de vez em quando para o passado e dizer assim, graças a Deus, o Senhor, Ele mudou a minha vida, Ele transformou a minha vida e algo novo foi feito na minha vida. A carta gêmea, né, a carta lá de Colossenses, ele vai dizer que Ele nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nos transformou das trevas para a luz. E Ele fez isso nas nossas vidas. Quanto mais aprendemos, não é, sobre a nossa antiga condição, de como nós éramos, nós mais apreciaremos a graça da libertação das nossas vidas pelo sangue do Cordeiro. Mas o apóstolo ele vai tratar ainda de uma segunda característica, não é? Depois de ele ter tratado do nosso estado sem Cristo, ele vai mostrar a nossa transformação. Nós fomos transformados em Cristo Jesus. Verso 4 até o verso 7, ele vai dizer, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Paulo ele agora vai retratar a grande mudança que aconteceu em nossas vidas. E essa mudança ela veio cheia de vida, cheia de esperança mesmo para os nossos corações. Nós éramos mortos, passamos a ter vida. E com essa vida, nós fomos motivados pelo Senhor a viver de uma maneira digna nesse mundo. A nós que éramos indignos, recebemos misericórdia, amor e graça. Paulo, ele termina a narrativa da nossa antiga condição, quando nós, ainda mortos, fomos vivificados, nesse verso 5. Queria ler só um comentário de um autor, William Hendricks, ele diz assim, foi motivado pelas riquezas da sua misericórdia, pela grandeza do seu amor e pelo espantoso caráter de sua graça, que Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Ainda quando estávamos mortos em nossos delitos, juntamente com Cristo, pois quando o Pai ressuscitou o seu Filho, fazendo com que sua alma voltasse do paraíso, a fim de reabilitar o corpo que deixara, por esse mesmo ato, Deus forneceu a prova de que o sacrifício expiatório fora aceito e que, consequentemente, a sentença de morte, que de outro modo teria condenado os crentes, fora suspensa e seus pecados perdoados. Essa justificação, por sua vez, é fundamentada para todas as demais bênçãos da salvação,
nós recebemos misericórdia, nós recebemos a graça de Deus. As duas condições primordiais para as nossas vidas, elas foram recebidas ali na cruz do Calvário. E note, querido, que o apóstolo Paulo, quando ele escreve lá o texto de Romanos, no capítulo 8, verso 30, ele vai dizer que nós fomos justificados. Primeiro nós fomos chamados, depois nós fomos justificados, depois nós fomos santificados e nós já fomos glorificados. A condição lá é exatamente por causa disso que Cristo fez. Nós, apesar de ser uma questão que aconteceu no passado, ela tem um efeito futuro. Já fomos glorificados. Se nós fecharmos os nossos olhos hoje, aqui nesse lugar, nós abriremos na glória. Por causa da condição do próprio Senhor Jesus Cristo, por causa da nossa eleição em Cristo Jesus, por causa daquilo que Ele fez em nossas vidas, nós podemos ter uma viva esperança e uma segurança em nossos corações. Essa é a nossa transformação maior, aquilo que Cristo fez em nossas vidas. Ele nos deu vida. Até a morte do Senhor Jesus, todas as pessoas que morreram, acho até que já falei isso aqui de outra feita, todas as pessoas que haviam morrido, elas passaram por um período que nós não sabemos como elas passaram. Porque até Jesus Cristo, ninguém poderia ir para o céu. Todos os sacrifícios que eles eram feitos, eles eram apenas sombra, como disse anteriormente, daquilo que iria acontecer. Mas, na morte de Jesus, em o véu se rasgando, o texto é tão claro, diz que os túmulos abrem e os mortos eles levantam e entram na cidade, porque a única condição daqueles que haviam morrido sem Cristo, não é ali antes de Cristo, ressuscitarem, era com o sangue do Cordeiro. E essas pessoas elas são ressuscitadas em Cristo Jesus. O que acontece com eles, nós não temos ali um texto, um relato bíblico. Sabemos que certamente eles apareceram ali e foram recolhidos com o Senhor e já estão com o Senhor, não é, para todo sempre. Mas antes de Cristo, eles não tinham condição nenhuma de se achegarem ao Senhor. Assim também como nós não tínhamos essa condição, mas nós fomos transformados em Cristo Jesus. Os nossos nomes, todos eles, não é, estão escritos no registro celestial. Note que o que aconteceu com Cristo, aconteceu também conosco. Nós não vamos padecer o que Cristo padeceu, porque Ele padeceu em nosso lugar, mas nós iremos receber o benefício por causa do que Cristo fez na cruz do Calvário. Eu não sei você, mas pensar nisso, queridos, devia causar uma alegria, mas, ao mesmo tempo, um constrangimento nos nossos corações. E perceber, não é, que nós éramos mortos, nós fomos transformados, mas ainda caminhamos aqui nesse mundo. Muitas vezes, pensando nas coisas desse mundo e esquecendo de olharmos para o alvo das nossas vidas, que é Cristo Jesus. Alguns anos atrás, fui fazer casamento de um casal muito querido, amigo, e eles passaram 11 anos namorando. Uma tragédia. Passar 11 anos namorando, tem que namorar no máximo 2 anos e casar. Mas passaram 11 anos namorando. Quando eu falo tragédia, não aconteceu nada não, tá? É porque é muito tempo para namorar. E aí eu lembro de estar com eles um pouco antes do casamento e dizia assim, fulana, imagina se Jesus voltasse antes do seu casamento. Ela, não fala isso não, pastor, eu estou há 11 anos esperando, eu quero casar. Veja, foi uma brincadeira, mas a Bíblia ela fala que a nossa boca fala do que o coração está cheio. Às vezes nós nos apegamos tanto às coisas desse mundo, não é? Seja um relacionamento, seja as coisas do mundo mesmo,
que esquecemos que temos uma condição muito melhor com Cristo Jesus para as nossas vidas. O próprio Paulo, ele vai trazer um relato sobre isso. Estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Estar com Cristo é a melhor coisa para as nossas vidas. Mas nós somos levados, muitas vezes, pelas coisas desse mundo. Por isso que nós precisamos sempre fazer uma reflexão. Onde está o nosso coração? Onde está a nossa vida? Porque onde estiver o nosso coração, aí estará o nosso tesouro. Calvino, ele diz assim, o coração humano é uma eterna fábrica de ídolos. E, às vezes, é um namorado, às vezes é uma namorada, às vezes é um emprego em que nós colocamos todas as nossas energias e esquecemos que fomos transformados por Jesus. E esquecemos que temos um Deus maravilhoso. Ao invés de olharmos para Ele, passamos a olhar para as coisas desse mundo. O nome de Jesus, ele é reiterado, não é, aqui várias vezes no texto, para mostrar que não devemos esperar nada à parte de Cristo. Tudo que precisamos esperar é em Cristo, e Ele tem que ser tudo em nossas vidas. Tudo em nossas vidas. E aí o apóstolo Paulo, ele, depois de ter tratado da nossa vida sem Cristo e da nossa transformação em Cristo, ele vai mostrar a nossa nova vida em Cristo. Por isso que eu pedi para que vocês lessem comigo dos versos 8 até o 10, porque vai trazer novamente, não é, a nossa condição, e mostrando que somente pela graça de Deus e nada mais que não seja a graça de Deus, nós somos salvos. Paulo agora inicia reiterando aquilo que ele havia dito no verso 5, e no verso 5 ele diz: e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E o verso 8, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. É interessante porque o apóstolo Paulo, aqui nesse verso 8, ele traz uma condição. O nosso conhecimento do Senhor é pela fé. E ele diz assim, isso também não vem de vocês. A nossa própria fé, ela vem do Senhor para as nossas vidas. Há alguns anos atrás, escutava um grupo de louvor cantando e achei interessante, apesar de não gostar do grupo, e estava escutando porque estava de passagem com alguém, e a pessoa escutava, eu não ia ser mal educado, mas o ministro de louvor ele diz assim, como é que eu posso adorar a Deus se até a vontade de adorar vem do Senhor? E é a mesma perspectiva. A minha fé no Senhor, ela vem do próprio Senhor. É o Senhor quem coloca em nós a fé para nós percebermos que, pela graça dEle, nós fomos salvos. E isso não vem de nada das nossas vidas. É somente dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nela. Lembra daquele homem que falava assim, ele não chegou num estado moralmente degradante da corrupção? Esse amigo, por exemplo, que eu falava, dizia assim, eu não chamava palavrão, eu não bebia, eu não fumava. Ele pode dizer assim, eu estava tranquilo, eu era quase salvo, não é? Quando nós olhamos para o estado humano, muita gente, e aí, veja, quando ele faz isso, ele coloca, parece que nele, a sua salvação, e não em Cristo Jesus. E muita gente tem vivido, queridos, como se assim fosse, como se a sua salvação dependesse de você mesmo. A sua salvação, ela só dependeu, ela nem depende, ela só dependeu de Cristo Jesus. Pagar o preço naquela cruz do Calvário. E Ele pagou
O texto lá de Filipenses diz que ele foi como ovelha muda para o matadouro e entregou a sua vida por nossas vidas. Eu não sei se vocês já viram a ovelha indo ali para o matadouro. Eu não sei se vocês já viram uma ovelha em sofrimento. Alguns anos atrás a gente fez uma viagem missionária e fomos evangelizar no sertão e tinha um senhor que ele tinha uma criação de ovelhas e tinha uma delas que tinha um cisto deste tamanho aqui assim no pescoço. E com a gente, né, com o grupo lá, tinha um veterinário. Para fazer um procedimento ali, necessariamente precisaria aplicar uma anestesia, mas ele não tinha. E a forma daquela ovelha sobreviver mais um tempo era, de fato, tirando aquele cisto. Queridos, ele deu corte aqui nela, na ovelha, e a gente estava lá vendo tudo, sem anestesia, muda, calada, não deu um berro à ovelha. A gente encontra ovelhas por aí berrando, né, enquanto elas estão, mas quando está ali no sofrimento, ela fica calada. Pense, quando eu vi a cena, disse, rapaz, o Senhor Jesus, ele fez assim por nós. Foi assim que o Senhor Jesus foi para aquela cruz do Calvário. Mudo, como ovelha, ele se humilhou, se esvaziou de si mesmo, para entregar a vida dele por minha vida, por sua vida. Ele nos deu uma nova vida, e nós temos essa nova vida hoje. Não tem como, queridos, nós olharmos para essa condição que Jesus fez em nossas vidas e vivermos a nossa vida neste mundo indiferentes. Não tem como. E aí Paulo vai trazer isso. Olha, não há nada que vocês façam, nenhuma obra que vocês possam fazer que possa trazer a salvação para a vida de vocês. No entanto, como crentes, nós precisamos praticar boas obras, não para a salvação, mas por causa da salvação. Por que é que eu falo isso? Porque tantas vezes nós pregamos texto e as pessoas dizem assim, eu não preciso mais fazer nada, eu não preciso fazer mais nada, porque Cristo já me salvou. De fato, para a nossa salvação, nós não precisamos fazer mais nada, mas para vivermos nesse mundo, fazendo a diferença, nós precisamos, assim como Cristo fez, caminharmos nesse mundo, mostrando que nós somos sal da terra e luz do mundo, não é? Nesse mundo tão perdido. Então, Paulo trata desse aspecto com os seus leitores ali em Efésios. Vocês são salvos pela graça, mediante a fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não de nenhuma obra, né, ou de obras, para que ninguém se glorie. E aí ele finaliza dizendo assim, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nela. Foi o próprio Deus quem preparou essas boas obras para que andássemos nela. E nós precisamos caminhar assim, como o nosso Deus preparou para as nossas vidas. Deus planejou a vida dos seus filhos para que vivêssemos e tudo que fizéssemos fosse para o louvor do seu nome e para a sua glória, para o seu louvor. Nada nesse mundo, não é? Tudo aquilo que a gente olhar para esse mundo não pode encher os nossos olhos, a não ser olhar para o Senhor e ter uma viva esperança no nosso Deus. Enquanto o descrente anda de acordo com o curso desse mundo, nós andamos de acordo com a vontade de Deus. Se nós não estamos andando de acordo com a vontade de Deus, as nossas vidas, elas ainda precisam ser transformadas. Elas ainda precisam ser mudadas. Elas ainda precisam ser alcançadas, não é, pelo Senhor. Essa é a nova vida para aqueles que conhecem ao Senhor Jesus. Queria já caminhar para a conclusão e queria pedir que você abrisse sua Bíblia
lá em Romanos, capítulo 8. Todos aqueles que conhecem ao Senhor, que amam ao Senhor, têm uma certeza de que nós um dia estaremos com o Senhor. Aquele Senhor que vivíamos longe dele, que transformou as nossas vidas e que hoje fez de nós, não é, ou fez das nossas vidas uma nova vida, ele traz uma certeza para os nossos corações. A partir do verso 31, um texto tão conhecido nosso, mas eu queria ler com vocês os versos 31 a 39. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Veja, essa é uma promessa para aqueles que andaram nas trevas, que foram resgatados pelo Senhor, que tiveram suas vidas transformadas pelo Senhor Jesus. Nada, queridos, nesse mundo vai nos separar do nosso Deus. Nada nesse mundo deve nos afastar do nosso Deus. O que acontecer nesse mundo, nossos olhos, eles precisam estar focados no céu, na direção do céu e não na direção das coisas desse mundo. Porque se ele estiver focado no céu, nós passaremos tranquilos pelas coisas que esse mundo ainda há de passar. E não se assustem, essa semana a gente fazia um culto doméstico e a pessoa dizia assim, a pessoa que estava falando dizia assim, pastor Brivaldo, ele sempre fala que as coisas elas irão piorar. Veja, não sou eu que falo, são as Escrituras que falam. Quando nós nos aproximamos das Escrituras, nós percebemos que as coisas nesse mundo, elas irão de mal a pior. Há períodos de descanso para o povo de Deus? Mas as coisas nesse mundo irão de mal a pior. E, queridos, a nossa oração talvez fosse de que as coisas piorassem de vez, porque Jesus voltaria logo. Enquanto essas coisas piorarem, enquanto esse mundo estiver ficando pior, nós estamos seguros na mão do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele não perdeu o controle de nada. 1 milímetro, ele não perdeu o controle. E ele continua reinando sobre esse mundo. Gosto muito do texto lá de Isaías, capítulo 6, verso 1. No ano da morte do rei Uzias, vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. A visão de Isaías é de um Deus que está assentado no trono. O nosso Deus, ele continua assentado no trono. Ele providenciou a minha salvação. Ele providenciou a sua salvação, sentado no trono. E ele continua
regendo esse mundo. Às vezes a gente olha para o mundo e parece que as coisas estão difíceis, mas o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. Como seu povo, nós só precisamos olhar para o alvo. Não vivermos segundo o curso desse mundo, mas andarmos de acordo com a vontade do Senhor. Que o Senhor aplique a palavra dEle aos nossos corações. Nos faça homens, mulheres, crianças, velhos, homens tementes ao Senhor, que amam ao Senhor acima de todas as coisas. Salmo 148, nós cantamos de vez em quando lá na igreja. O Salmo 148, ele faz essa declaração: todo ser que respira louve ao Senhor. Ele coloca ali todas essas pessoas, homens, mulheres, crianças, velhos, monstros marinhos, animais, tudo. Todo mundo adora o Senhor. E essas pessoas daí do mundo que não se achegarem ao Senhor, um dia elas se achegarão ao Senhor. Nós nos achegaremos ao nosso Deus e iremos adorar ao Senhor de bom grado. Essas pessoas, elas terão que adorar ao Senhor. Elas irão se prostrar diante desse Deus e não haverá mais salvação para a vida delas. Graças a Deus por nossa salvação em Cristo Jesus. Que o Senhor aplique assim a sua palavra aos nossos corações. Nós vamos passar para a ceia do Senhor. Queria que você se preparasse nesse momento para participar da ceia. Acho que tem duas meninas que vão estar fazendo a higienização, das mãos. Queria que você abrisse sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 26, a partir do verso 26. Mateus 26, 26. Mateus 26 diz assim: